Hello, people de YouTube! Por trás destas tecnologias todos falam de CPT, o canal de CPT convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez de criticar ao pessoal. Para quê? Vamos fazer aqui um videozinho. Há algum tempo que já não vos trago para aqui um episódiozinho de criticar Ops. Portanto, para vocês não pensarem que a série morreu, não morreu, ok pessoal? Continua sempre aqui. Perdi foi um bocado a jogabilidade, ok? E yeah. Está aqui um gajo, acho eu. Ah, pois está. Ah, não. Ok, pessoal, ele tem desvantagem numérica, tecnicamente. Bem. Que a solha que levei, pessoal. Veio uma solha. Bem. Ok. Ali no 2 para 1, o nosso morreu e um deles também morreu. Vou aqui assim que é para. Acho que está aqui um gajo. Não. Acho que levei um headshot, pessoal. Acho que foi logo headshot porque nem sequer. O colete, ou neste caso o escudo, nem sequer me salvou. Acho que foi headshot logo. Tal como eu estou a dizer, pessoal, acho que perdi um bocado a jogabilidade do Critical Ops, ok? Mas não, não vou dar a série encerrada, ok? É um jogo muito interessante. Ok, pessoal, matei dois, acho eu. Ou matei um, não sei. É que bosta, eu sou retardado, que bosta. Pessoal, como é que eu não acertei estes tiros, meu? Isto foi mesmo, era tiro, era morte certa para o gajo, tipo. Como é que isto é possível? E pessoal, tal como eu estava a dizer, o Critical Ops é um jogo muito interessante na minha opinião. Um dos melhores jogos assim, de armas assim para telemóvel. É muito realista até. Pessoal que Android e tal é muito realista. Está aqui um gajo. Ah, bem jogado. Pessoal, só vi quando os gajos começaram a dar tiros. Mata, mata. Bem jogado. E pessoal, isto agora deu aqui uma atualizaçãozita. O Critical Ops está um bocadinho diferente, ok? Tá bom, tá bom. E pessoal, vamos ver se conseguimos fazer aqui um score positivo até a round acabar, ok? É mais ou menos isso. Score positivo. Neste momento deve estar negativo. E pessoal, amanhã, sexta-feira, se calhar sai vídeo de decks. Ainda. Ok. Como é que o gajo não checou atrás? Por causa de pessoal, se calhar a minha voz também não está a melhor voz do mundo, porque um bocado rouco. Tem a ver com constipado e o caraças e um gajo. Já sabem, pessoal. Um, mas. Bem. Ok, pessoal. Bem, bem. Ok, matei este gajo. Está 26, 24. Ah, o quê? Como é que eu não matei aquele gajo? Oh my fucking god. Ok, e mesmo assim está muito equilibrado. 27, 26. Este gajo deve estar. Não, está de. Está a dar W. Aquele gajo está a dar W. Não está aqui ninguém. Estamos todos muito tranquilos. Mas acho que está aqui uns gajos. É isso, rush aí. Os gajos fez rush. Se este gajo morre, sei que ali gajo. Ah, fuck you. Bobobula. Essa aquilo era minha, meu. Ok, pessoal, já estamos a ganhar 28, 27. Ok, esta parte. O A está clear, neste caso. E yeah, tá um jogo assim até bem renhido, já estamos a perder novamente. E é sempre por poucos pontos que estamos a perder, ou por poucas mortes neste caso. Ou por poucas kills. É que estamos a perder. E está a ser um jogo até bem interessante. Vou matar este gajo, não matei. Mete aí, vou rachar eu. Isso, já ouvi onde é que o gajo está. Falhei, pessoal, falhei bué de tiros, mandei bué de tiros ao lado, vocês viram, podia ter sido muito melhor. E, e pessoal, bora lá, vamos dar a pica máxima no jogo, bora lá. Naifazinha.
Ui, pensava que era um gajo já. Que cagaço. Que cagaço que eu apanhei agora, pessoal. Um susto brutal mesmo, um susto tremendo. Ok, tá clear. Só. O que? Como é que eu não estou a matar ninguém, pessoal? Tipo, digam-me, eu. E depois não me aparece a assistência, meu. Estou a achar muito estranho. Tenho que desarmar bombas, mas eu não tenho bomba nenhuma para desarmar. Ok, pessoal, tecnicamente o jogo vamos ganhar, mas o meu resultado foi uma bosta, pessoal. Vocês. Como é que eu não vi este gajo, meu? Como é que eu não vi este gajo? Já sabem aqueles 10 minutinhos básicos de Critical Ops é o normal aqui para o canal, 10 minutinhos. E estou a jogar bué da mal, tipo, estou mesmo a jogar bué da mal. Tipo, este não é o meu dia, ok? Este não é o meu dia. Ok, não, ninguém, está aqui um gajo. Este gajo é. Estou a jogar T, mas vi aqui um CT. Yeah, vai fazinho. Ok, matei um gajo nessa. Empate. Ok, pessoal. E o meu score foi bué. O meu score foi bué da mau. Oh my god, que bosta de score. Pessoal, vamos agora tentar nestes. Devem faltar aqui 4 minutinhos que restam. Vamos tentar. Vamos tentar fazer um score positivo, ok? Nem que seja só isso. Vai ser o nosso objetivo, é score positivo. Ok. E é, pessoal. Ok, tenho aqui a ajuda deste gajo, deste rapazito. Estou a. Bem, não, matei já um. Não checa as costas, morto. Bem, morto, pessoal. Tenso. Esta parte foi muito tensa, ok, pessoal. Mas. Passa. O quê? Estava a carregar, que bosta. Se ficasse ali camperzinho um bocadinho, o gajo subia e matava. Era ter esperado um bocadinho, ou então o gajo ter vindo tipo 5 segundos mais tarde, porque eu estava a carregar a capa. E também o meu timing não foi 100% correto, porque eu não devia estar lá a espreitar, devia estar tipo cá dentro de camper, ok? Tipo, nem que fosse só 5 segundos, nem que seja só para carregar a capa. Sei que está aqui um gajo. Ainda. Vou entrar aqui dentro e não chequei costas, ok, mas estava tranquilo. Ok, pessoal, agora estamos a ganhar 11-5. Ok, pessoal, eu pensava que aquele gajo era um contra-terrorista e eu estou a jogar a terrorista. Agora eu acho que o nosso score até já está mais equilibrado. Já estou a jogar melhorzinho agora nesta parte. Que cagado, este gajo foi um cagado do caraças. Porque tipo, eu quase que o matei mesmo, tipo, de certeza. Não está aí ninguém, não está aí ninguém, não está aí ninguém. Ok, agora a nossa equipa está a dominar mesmo. E vamos ver se está aqui um gajo. Não está aqui nenhum gajo, ok. Pensava que estava aqui um gajo. E pode estar aqui um gajo ainda. Ok, pessoal, tipo, está aqui um gajo. Ora, está. Bem, não, morreu. Morto diretamente, tipo, easy. Não me tirou um ping de vida, ok? O gajo não me tirou um ping de vida. Eu acho que sempre que morro, a não ser que seja da AWP, tipo, se o gajo me mata da AWP, óbvio que. Ou então que sejam tipo uns 5 contra 1 aí, tipo, claro que. Bem, o gajo meteu a carinha, o gajo de dog matou. Não gosto de dog, mas pronto. A capazinha é a minha arma preferida aqui no CEOPS. E pessoal, talvez vamos acabar por aqui o vídeo. Já tem algum tempo de vídeo até. Grande, 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 grande. Um, não, pessoal, se calhar vamos até acabar esta rondazinha. Vai ser mais 10 minutinhos de vídeo e é poucos vídeos que saem com mais de 10 minutos. Portanto, vamos ver se deixamos aqui uns 10 minutinhos, acabamos esta rondazinha, se calhar, ou então. Se calhar acabamos a rondazinha. E vai ser também vídeo de decks se tudo correr bem. E mete. Pessoal, já estou aqui de. Ok, pessoal, já estamos. Este gajo está aqui meio camper ou caraças. Ok, pessoal, eu tenho que ir lá. Não, matou.
Olha, olha atrás, olha atrás, olha atrás. Pimba, matou. Eu disse olha atrás, não era tipo por causa do mapa. Estava a ver no mapa e estava lá um gajo vermelho, né? Ou seja, contra terrorista e estava atrás dele. Portanto, vocês entenderam se calhar. Carrega. Pimba. Carrega novamente, pessoal. Tudo muito tranquilo. Agora racha aqui as gajas. Easy kill. Ah, não fui eu que matei. O gajo aparece por ali. Não, não aparece porque o gajo matou. Ok, pessoal, já. Ora, aí está. Tipo, este gajo estava dog e tirou um pouco a vida. E pessoal, lá está. Como eu estava a dizer. Pessoal, vamos de M4 agora. Fuck. Queria ir de M4 e M4 tipo. Desaparece mesmo. Tipo. Trolei. Tipo isso, né? Ui. Aquele gajo ali podia ter sido mais inteligente. Está de. Não, isto não gosto muito destas tipo caçadeira ou caraça shotgun, tipo odeio essas tipo de armas, tipo não acho muito, sei lá, não acho muito viável, é um pouco insegura, por assim dizer, não é? E, e é pessoal, já matámos um gajo de faca, ou seja, já não é mau, tipo matar um gajo de faca que é bom. E vamos acabar por aqui o vídeo, se calhar. Ok, este gajo está de. Ok, o gajo dropou a capa do. Ok, esta capa tem mais balas. E é pessoal. Esta capa tem mais balas. Ui, ui, ui. Ainda. Ah, morri. Ok. A minha reação foi um bocado lenta. Ok, pessoal, este gajo está a dar WP. Acho eu. Acho que aquilo é WP. Este gajo está a dar WP. Não gosto muito das autonubes, pessoal. Autonubes às vezes quando os gajos puxam de autonube isso dá uma azia do caraças. E eu não sei jogar de autonube, ok? Não sei jogar de autonube. Mas dá uma azia do caraças. Que rush, pessoal. What the hell, que rush. Mas tipo, eu pensava que o gajo ia morrer, mas tipo, deve ter ficado um niquinho de vida, tipo mesmo. Agora o gajo fica aqui camper. Ok, pessoal. Ok, assistência. Aquele gajo que eu tinha tirado de vida morreu. Ok. Meu Deus. Meu Deus. Furei-o todo. Furei os dois. Furei os dois. Double kill mesmo. Tipo, outra kill. Vai, aparece outro. Isso. Trip. Vai, vai. Tipo, eu e este gajo. Vai uma outra kill minha. Pessoal, agora estou a jogar tótil. Agora estou a jogar tótil. Parte do final, jogar tótil. Outra. Pessoal, quantos é que eu não matei agora? Quantos é que eu não matei agora? Meu Deus. Pessoal, digam lá quantos é que eu não matei agora. Outro. Que cagado que o gajo foi. O gajo deve ter ficado tipo mesmo a soro, mesmo tipo aquele sorinho básico. O gajo deve ter ficado mesmo tipo sem vida. Pessoal, ok. Vamos ver o nosso scorezinho. Quando é que está a selecionar equipes? Não, não, tipo, quero ver o nosso score. Como é que isso vê? Não sei. Ok, pessoal. E obrigado por ter assistido ao vídeo. Deixa like e fui!